Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Cara 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês a Infinity Box do jogo Anachrony. Anachrony é um jogo que foi feito pela Mind Clash e essa Infinity Box é o resultado, um dos resultados na verdade, da campanha no Kickstarter da expansão Fractures of Time. E o que vocês estão vendo aqui é uma das possibilidades que era pegar o jogo base, que eu não tinha, com todas as expansões. Inclusive, as caixas da Infinity Box são numeradas. E, aproveitando esse Kickstarter, além da Infinity Box, eu acabei também pegando este Metal Cubes 7. Vocês vão ver que vem cubos de metal aqui na Infinity Box, mas eu peguei esse kit com mais cubos de metais. Também este kit aqui, que vem Flux e Energy Cores em resina. Depois eu mostro com mais detalhes para vocês. E por último, também aqui a Promo Pack, que é um conteúdo promocional do jogo. E também já quero deixar claro para vocês, pedir desculpa pelo enquadramento do vídeo, que como essa caixa é muito grande, eu achei melhor postar ele assim, meio que na horizontal. Aqui, dando uma passada rápida, na parte de baixo da caixa, a gente tem a ilustração do que vem nessa caixa, todas essas expansões, módulo base, Exosuites, Fractures of Time, Doomsday Module, Guardians of the Conceal, Pioneers of New Earth, Hypersonic Filter Action Module, Quantum Loops Module, Intrigues and Conceal Module, 2 Solo Module, 2 modos solos, né, melhor dizendo, com suporte à expansão. Aqui a gente tem componentes customizados, que eu vou mostrar para vocês, e as trails para a gente guardar os componentes. Só lembrando para vocês que Anachrony é um jogo para 1 a 4 jogadores, tempo de partida médio é de 30 minutos por jogador e a idade indicativa é 15 anos ou mais. Então vamos lá abrir a caixa. Antes de abrir a caixa, vamos pegar aqui com estilete, com bastante cuidado, para a gente poder remover o plástico sem danificar a caixa. Olha só. Já com o plástico retirado, a gente já nota alguns detalhes da caixa com mais nitidez, né? A gente já vê aqui, ó, que ela tem umas partes aqui que são metalizadas. Ele tem, me parece que dá um pouco a impressão do relevo, do ícone, do Anachrony. Lembrando para vocês que Anachrony é um jogo temático, que ele é um jogo euro de alocação de trabalhadores, que tem uma série de mecânicas e o tema principal dele é a viagem no tempo e tem mecânicas bastante interessantes que retratam bem este tema. Também quero falar para vocês que no nosso canal a gente tem um gameplay do Paladino vs Monge e um review que ele fez da cópia dele do jogo. Não era nessa Infinity Box, era simplesmente a cópia do jogo. Então vamos aqui abrir a tampa e mostrar o conteúdo para vocês. Olha, de antemão, já quero mostrar para vocês, olha só, a tampa, apesar de ser uma caixa bem grande do jogo, ela é relativamente rígida. Olha só, ele tem esse, vou colocar aqui certo para a câmera, ele tem aqui essa parte que dá para ver, essa parte metalizada, é uma Big Box, vamos dizer assim, do jogo, e Deluxe, né? Porque você vê aqui, ó, a parte interna dele tem bastante qualidade. Bom, aqui a gente já começa com as bandejas dos componentes, vou mostrar para vocês. Confesso que faz muito tempo que eu joguei o jogo, então assim, eu me lembro somente algumas coisas. Aqui está me parecendo que a gente vai guardar os tipos de trabalhadores aqui. Cada uma dessas bandejas, olha só, dá para ver mais ou menos nas imagens que tem os símbolos aqui. Acho que era o administrador, o gênio, o engenheiro, o cientista, que a gente vai guardar. Olha só, abri aqui a tray, tem espaço. Eu que dê para guardar e espero que dê para guardar todos os componentes do jogo. Prosseguindo aqui, a gente tem essa outra trail aqui,
que vai ser a trail, que deve guardar os recursos aqui, olha só, os cubos, deve dar para guardar aqui água, algum desses é ouro, urânio e titânio. Vamos abrir essa aqui, que vem com componentes também, olha só. Vários componentes aqui. Vamos iniciar aqui com esses componentes. Eles são parecem que são em resina. Olha só, inclusive eles têm aqui, eles são pintados, tem os símbolos aqui. Creio que esses aqui sejam o marcador de viagem no tempo, os marcadores, né, de viagem no tempo e de moral, aqui em resina. A gente tem também aqui já cubos de metal, olha só os neutrinos. Neutrino, creio que seja esse o nome, olha só. Eles são em metal, bem pesadinhos, são roxos. Vamos abrir aqui, olha só, aqui a gente tem tokens de paradoxo. Eles são também, parece que em resina, algo do tipo. Olha só, vou mostrar aqui um para vocês. Ele é em resina, muito bem pintado, desenhado, parece que é impresso mesmo, aqui nele. A gente tem também aqui os Warp Tiles, que é uma das mecânicas que eu me lembro que é bem legal no jogo, que você pode pegar recurso emprestado do seu eu do futuro, olha só. A gente tem vários tipos de recurso, aqui a gente tem mecha, a gente tem água, aqui a gente tem um tipo de recurso, aqui a gente tem um cientista, você, se não me engano, tem que pagar água, aqui recursos também. Então a gente tem vários desses e, desculpa, na mesma qualidade, olha só. Na mesma qualidade do que eu mostrei anteriormente. Pintado também, ó, temos vários deles. E, se não me engano, isso eram stretch goals ou é conteúdo exclusivo da versão. Então, a gente teve esta bandeja, essa outra bandeja aqui. Opa. Na verdade, olha só, a gente tem essa outra bandeja aqui. Posso estar enganado, mas eu creio que eu li alguma coisa a respeito dela. Acho que aqui a gente vai colocar os prédios e depois vai servir tudo para o jogo também, que você vai tirar o prédio daqui e colocar aqui. Bem legal, olha só. A qualidade do plástico é uma qualidade razoável, não é tão rígido, mas também não é tão molenga. E a última bandeja deste nível aqui é esta bandeja que não tem nada aqui em cima, mas provavelmente ele vai ter um manualzinho explicando como guardar as coisas depois no jogo. Prosseguindo, a gente tem agora essa folha branca, meio que me parece ser uma cartolina. A câmera tela dá uma desfocada na cor. E a gente tem aqui mais bandejas, nesse caso aqui só bandejas, olha. Não vou me arriscar muito a dizer, mas ele deve ser uma bandeja dessa para guardar as coisas das expansões, para elas ficarem bem acomodadas, né? E, inclusive ser fácil de quando você começar a jogar. A gente tem outra bandeja aqui, também não consigo falar para que serve. E olha só, essa bandeja aqui, diferente. Aqui então a gente mostrou já o segundo nível, vamos para o terceiro. A mesma cartolina branca, aquele cuidado para que uma bandeja não arranhe as outras. Olha só, e agora a gente tem, nesse nível aqui, a gente tem a bandeja com os mechas. E eu espero que essas bandejas a gente possa guardar tudo de cada jogador. Olha só, não vou me lembrar o nome das facções do jogo. Cada jogador aqui tem 6 mechas. Vou mostrar esse primeiro para vocês, olha só. Muito bem feito, detalhado, ele tem uma base colorida embaixo. E aqui em cima a gente tem um espaço para colocar o nosso tipo de trabalhador.
É um jogo bem legal nesse sentido, porque ele tem trabalhadores de tipos diferentes e você vai usar esses mechas para irem na capital, porque, se não me engano, as coisas estão radioativas e para você executar, alocar na capital, você precisa do mecha e colocar o personagem aqui que vai neste mecha. Então, esta foi a primeira bandeja, olha só, com todos os mechas. Aqui eu creio que seja espaço para guardar mais coisas do jogador. Vamos mostrar a segunda bandeja dos mechas do próximo jogador. Vou tirar um aqui aleatório. Ele tem essa base, ó. Esse aqui no caso estava mal encaixado, mas creio que vai encaixar direitinho. Aí ele trava. A gente tem este segundo mecha aqui. Olha só, ele tem bem legal a parte de fios impresso nele. E aqui também um lugar para colocar o trabalhador no mecha. Então, a gente tem mais essa bandeja. E a terceira e última bandeja deste nível, a gente tem mais mechas aqui. Esse aqui já é um pouquinho diferente, olha que legal. A gente tem o mecha, ele tem um rosto aqui, ó, meio que diferente, tem um rosto embaixo aqui, nos braços também, nas laterais também e nas costas. E, novamente, o espaço para você colocar o tipo de trabalhador e aqui a base. Então, vamos mais um nível. Novamente, a cartolina branca. Olha só, a gente tem mais outras facções. Também todos esses parecem muito, são muito parecidas. E eu creio que seja isso mesmo. Cada um desses é uma facção. Só lembrando que no jogo só jogam, que eu me lembre no jogo base, só 4 jogadores. Olha só, tem como se fosse aqui os motores atrás dele. A gente tem aqui também, olha, é um pouco diferente, mas todos eles com espaço para colocar os trabalhadores. Olha só, mostrando aqui a bandeja com todos muito bem guardados. Prosseguindo, a gente tem esses de base amarela. Na verdade, eu não sei nem porque eu estou virando a bandeja, porque tem de cabeça para cima e para baixo. Vamos colocar aqui, mostrar esse outro aqui também, olha que legal. Tem essas asas aqui, olha só aqui, como se fosse um fã atrás dele, do tipo ventilador, né? E aqui a gente tem a parte de cima para colocar, esses são os da base amarela. Como vocês podem ver, tem bastante componente no jogo. Até então, basicamente, a gente só viu bandeja e os mechas. Olha esses outros aqui. Esse aqui, opa, alguns estão com a base, não vieram bem encaixados a base, mas só encaixar aqui que fica tranquilo, olha só. Esse aqui que é legal, tem os escudos na lateral, um escudo grandão atrás. E, mais uma vez, espaço para colocar os trabalhadores. E aqui, essa caixa do lilás. Continuando, olha só, a última, não, creio que não seja a última, mas tirando mais uma camada aqui, cartolina branca. Achei muito legal esse cuidado que eles tiveram, para não danificar, inclusive, as 3 do jogo. Olha só, aqui a gente já tem, veio em plástico, eu já abro para vocês, mas olha só, o livro de regras do jogo. Manual. Aqui a gente tem o manual de regras do jogo. A gente tem aqui a lista de componentes, ó, pode ver que são vários e vários componentes. Aqui os componentes de cada expansão, nessa lateral aqui. Aqui a gente tem uma arte do jogo, se não me engano, a capital. A gente tem a história do jogo, um setup. Ele é um jogo que não é um jogo leve, ele tem várias regras e você tem que ficar prestando atenção em várias coisas. Aqui a gente tem o turno, né, as fases do turno, então cada turno são 6 fases. Aí ele vai explicar fase a fase, bem desenhado, mostrando alguns exemplos aqui, o número da fase
E aqui ele explica as ações, os tipos de trabalhadores. Creio que ele só está falando do jogo base, as ações principais do tabuleiro, pesquisa, recrutamento, mineração, purificação de água. Ó, ele parece ser bem detalhado mesmo, bem desenhado. Pode ver aqui que ele tem várias e várias páginas. Ó. A qualidade do manual é excepcional, gostei muito. Que é a parte falando do final do jogo. E aqui ele falando que, na verdade aqui ele mostra umas dúvidas frequentes, ou regras que são esquecidas. E aqui ele começa a explicar cada módulo do jogo. Se vocês forem ver o manual do jogo, ele acaba aqui tendo um total de 21 páginas. Então aqui a gente tem, ele vai explicar a expansão do jogo. É legal, assim, que no mesmo manual ele tem tudo que você precisa de saber para jogar o jogo base com todas as expansões. E aqui regras opcionais. Aqui ele está falando do modo solo, olha só. E um apêndice também, explicando sobre projetos que existem no jogo, explicando aqui os tiles, como funcionam os tiles, a parte de como para você jogar de modo assimétrico aqui, módulos também, e aqui vários termos. E aqui ele é um jogo bastante iconográfico, então tem a iconografia das coisas. Seguindo aqui, olha só, achei que estava tudo naquele manual, não. Ele tem, aqui são regras, na verdade são regras do jogo solo, me parece. Lista de componentes, os módulos que existem, as regras do Automa. Eu nunca joguei modo solo, creio que talvez o Fabrício tenha jogado, Paladino Monge, para explicar para vocês. Então é um manual, que me parece ser do modo solo, com várias páginas e inclusive as partes das expansões, olha só. Expansões, ele mostra como combinar as expansões, a parte de anomalia. Tem um apêndice aqui também. E aqui ele tem os objetivos só. Isso que achei bem interessante. Gosto quando os jogos vêm. Às vezes eles vêm, principalmente essas Big Box, eles vêm como um folheto, aqui é como um manualzinho, ele explicando como guardar e quais são as camadas que você vai guardar no jogo. E olha que legal, ele mostra todas as camadas e onde vai entrar todos os componentes, inclusive numerados. Como vocês podem ver, tem bastante componente no jogo. E são 5 camadas de componentes. E além disso, ele mostra aqui, que eu já mostrei para vocês, ó, Plastic Paradox Tiles, os warps em plástico, né? E aqui também partes em resina e esses outros que é componentes personalizados, né? Que eu acabei adquirindo esse Resin Energy Influx Cores e o Metal Cubes. E aqui, olha só, ele mostra com os tabuleiros tudo como guardar. Bem legal e espero que funcione e fique tudo muito bem acomodado nessa caixa. Aqui a gente tem um manual da Futuro Imperfeito, uma expansão também. Olha só, a gente tem o que ela muda no jogo. Pode ver que cada manual desse, eu acreditava que estava tudo junto naquele mesmo manual principal, mas não. Esse manual da expansão, ele tem as suas regras próprias da expansão e vocês podem ver que ele tem sempre mostrando aqui, que é bem legal, os ícones, olha só. Os ícones e aqui nessa última página também ele mostra algumas regras. Mais um manual, agora do Fractures of the Time. Tem todos os componentes dele, ó, o roxo acaba sendo essa expansão, modificações do setup, modificações do setup do jogador. Aí aqui ele tem as mecânicas
expansão, como que ela vai funcionar. Então a gente tem anomalias de tempo, né? A gente está falando em viagem no tempo, a gente tem parte de anomalias. Me parece ser legal essa Big Box dele, porque você pode jogar o jogo base ou então pode acrescentar cada expansão como você queira. Aqui de novo, olha só, ele tem no final os ícones desta expansão. Aqui a gente tem um que parece ser bem maior. A gente tem o Art Storybook. Art Storybook, né, do livro. A parte de explicação da história. Olha só que legal, ele mostra as facções, mostra cronologicamente, inclusive, muito legal, explicando o mundo, várias e várias ilustrações, olha, do jogo, o exoesqueleto, exosuit, explicando as pessoas. Aqui ele, Path of Dominance, é uma das facções do jogo. Então assim, ele é muito bonito, tem várias e várias gravuras, olha só, explicando as facções do jogo. Qualidade excepcional do papel. E passar aqui mais rapidamente, ó, mostrando história alternativa, mais do mundo, outra facção. Acho bem legal que você pode dar uma aprofundada no mundo do jogo, né, onde o jogo se passa. Prosseguindo, a gente tem essa espuma aqui, para ele não danificar os componentes. Vou pegar novamente aqui o estilete, com muito cuidado. Vamos pegar aqui estes componentes. Ele é um cartonado, aqui com as facções, inclusive tem alguma... Aqui você vai poder alocar, né, o seu trabalhador, provavelmente. Tem os efeitos, bastante iconográfico. A gente tem mais um aqui, eu creio que esses aqui sejam os mechas, mas posso estar bem enganado. O verso dele, creio que é o símbolo da facção. E a gente tem vários deles, olha só. Vou mostrar aqui a gramatura para vocês, olha só. A gente tem esses tiles. Temos também esses outros tiles aqui, que creio que não seja do jogo base, ou se for, é alguma variante. A gente acaba tendo 5 diferentes aqui. Vou mostrar o verso deles. Temos também aqui que é frente e verso, um bloquinho para a gente fazer as anotações da pontuação no final da partida. A gente tem esse tabuleiro, creio que seja o tabuleiro de final do jogo. Estou me lembrando dessa parte que as facções vão saindo, é como se elas estivessem abandonando. Olha só, ele deve funcionar dessa forma durante o jogo e no final, quando o meteoro cai, esbagaça tudo, a gente vira aqui para ver as pessoas que vão sair do jogo, as facções, né? Aqui a gente tem um outro tabuleiro que eu desconheço, a qualidade do tabuleiro boa também. E a gente tem vários tabuleiros aqui, ó, de cores diferentes, provavelmente tabuleiros de facção para alguma expansão. Eles são frente e verso. A gente tem o lado A. Pode ser que o lado A seja simétrico, não sei, talvez. Facção, as coisas da facção, a gente tem pontuação de vitória ali embaixo. Vários componentes, então a gente tem nas 5 cores. Prosseguindo, pode ver que o jogo tem bastante coisa. Vamos abrir aqui, ó. Aqui a gente já tem um tabuleiro. Esse lado para 2 a 3 pessoas. Aqui provavelmente o lado para 4 jogadores. Que está indicado aqui em cima. Olha, é um tabuleiro grandinho. Ele está na vertical. Vou colocar assim, talvez melhore a visualização. Aqui um número de jogadores.
esse outro lado. A gente tem aqui um outro tipo de tabuleiro. Essa, provavelmente da expansão. Qualidade muito boa dos tabuleiros. Aqui a gente tem mais basicamente a arte desse tabuleiro. Mais um outro tabuleiro pequeno. Provavelmente esses todos de expansão, que eu joguei o jogo base, não reconheço. Somente a arte. Estes aqui, eu acho que eu me lembro. São os tabuleiros dos jogadores, o lado A e o lado B. Aqui são as facções. Aqui que você vai ganhar ponto quando você escapar. Aqui creio que sejam recursos iniciais ou alguma habilidade dessa facção. Na verdade eu creio que sejam recursos iniciais mesmo, porque ela vai ficar tampada. Todas elas, todas as 5, tem lado A e lado B. Aqui, Path of Harmony, Path of Dominance, Path of Progress, Path of Salvation, Path of Unity. Então essas aqui são as facções do jogo. A gente tem, antes de mostrar as cartas, a gente tem aqui, olha só. Até para mostrar, creio eu, a gente tem aqui o tabuleiro do jogo. É um tabuleiro que não é tão grande assim. Dá a impressão que vai ser um tabuleiro gigante, mas ele não é um tabuleiro dos maiores que eu já vi. Aqui, inclusive, tem a diferença para jogadores. Esse aqui é um tabuleiro para 4 jogadores. E aqui, é um tabuleiro para 2 a 3 jogadores. Aqui a gente tem a parte de pegar água, aqui a gente tem a parte de converter recursos, aqui a gente tem a parte de treinamento, a parte de mineração, e essa aqui é o tabuleiro da capital que a gente precisa utilizar os exo-suites para vir aqui. É justamente esse símbolo aqui que é o símbolo dos, como se diz? Dos exo-suites que você tem aqui para você fazer pesquisa, se não me engano, contratar pessoas, pegar trabalhadores, e aqui para você construir os prédios, e aqui em cima também na capital você consegue fazer essas ações caso elas estejam ocupadas. Vamos mostrar as cartas, essas cartas aqui do jogo. Vai aparecer para vocês aí embaixo o tamanho e a quantidade destas cartas. Essas cartas são maiores. Olha só, aqui a gente tem as cartas da facção roxa, as cartas aqui, os líderes das facções, com os poderes que eles têm. Opa, caindo aqui, ó. Vou passar rapidamente essas cartas para vocês. Aqui tem a parte de recursos. São vários capitães. Aqui, creio que seja coisas de expansões, que são ou autômato. Confesso que não me lembro também no jogo base. Aqui a gente tem uma ajuda para os jogadores. Olha só, quando acontece o impacto, o que tem que fazer, a parte do impacto do meteoro. E aqui as 6 fases do jogo. Então a gente tem várias cartas para isso. Vou pegar uma carta aleatória aqui no meio e mostrar a gramatura das cartas para vocês. Não é uma carta muito rígida, tem uma textura, me parece que é inim, uma textura legal. São cartas bem bonitas. Aqui eu já tirei os isopores para ficar proteção, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Olha só, vamos mostrar aqui os cubos do jogo. A gente tem aqueles cubos lá em metal dos neutrinos. Aqui a gente também tem eles em plástico, que são os cubos roxos. Olha só a qualidade deles. São em plástico, translúcidos. Opa, caiu um. Nós temos os cubos aqui, os verdes, que representam urânio. Aquele kit que eu mostrei para vocês no início é para substituir esses cubos por metal, por cubos de metal. A gente tem aqui os dourados, que vão representar provavelmente ouro, né? E a gente tem aqui esses outros cubos, que são os cubos cinza,
quase pretos, que vão representar titânio. E agora a gente tem outro recurso muito importante do jogo, que é a água. Olha só. São como se fossem gotas de água. Vou mostrar mais para vocês aqui, ó. Ele é muito bem feito. Esses aqui representam a água, a unidade da água. Caiu, já pego. E esses outros aqui já representam você quando você tem mais unidades de água. Aqui, olha só. Então, vamos prosseguir. Nós temos aqui os stands para a gente colocar. Vou mostrar apenas um aqui para vocês. Ó. Nós temos vários stands para a gente colocar as bandeiras das facções para indicar quem é o primeiro jogador, creio eu. Temos aqui vários dados. Alguns dados desses aqui, eu acho que eu conheço este dado aqui. Olha ele em relevo. Olha que legal. Esse é um dado de relevo, que aqui eu acho que é a parte de pesquisa. E este dado aqui é o famigerado dado dos paradoxos, que você vai ganhar por estar mexendo no tempo. Você vai rolar esses dados aqui, e se você tiver uma quantidade de paradoxos, você está enrolado no jogo. Aqui a gente tem vários outros tipos de dados que eu desconheço. Só vou ressaltar novamente, eles são dados em plástico, me parece. E eles são todos em relevo. Muito legal isso, que com um tempo ele não tende a não sair a tinta, né? Essa é a esperança. Dados de muito boa qualidade. Prosseguindo, a gente tem este outro tipo de carta aqui. Qualidade também muito boa, tal qual a qualidade daquele primeiro lote de cartas que eu mostrei para vocês, olha só. Vários tipos de cartas. Eu desconheço a maioria delas porque não são as cartas do jogo base. Olha só, vou mostrar aqui o verso. Provavelmente são cartas de expansão aqui, ou de modo solo. Tem pontos de vitórias ali em cima, tem um número. A gente tem várias cartas, olha só, a gente tem essas cartas também. Ser cartas de algum tipo de ajuda. Aqui que é legal, mãozinha, polegar para cima e polegar para baixo. Cartas diferentes, a ilustração das cartas é bem bonita, ó. Tem pontos de vitória embaixo. Creio que todas essas cartas que eu estou mostrando para vocês são de expansões. O laboratório, chuva de meteoros. Só espero que elas caibam com os sleeves. Continuando nessa bandeja, nós temos as cartas menores. A gente tem essas cartas menores. Qualidade idêntica, aqui parece ser objetivos ou pontuação. Aqui a gente tem talvez habilidades. Desconheço, a gente tem várias dessas cartas, olha só. Provavelmente aqui são da expansão, ou das expansões, né? Vamos abrir aqui mais um lote de cartas, só que a gente tem a parte de pontuação, que parece que ganham pontos por determinados lugares, por mechas. A gente tem também aquelas cartas com esses símbolos diferentes. Aqui a gente tem a parte de pontuação também. Olha só. Provável para o primeiro, segundo, terceiro, quantidade de pontos de vitória que ganham. E Cosmic Data Lane. Então a gente tem mais dessas cartas menores. E aqui por último, essas cartas aqui já são velhas conhecidas, que são cartas de recurso.
vai ser como a parte de mineração vai ser no final de cada rodada, como que você vai preencher os recursos das fases lá no lugar de mineração. Aqui a gente já tem como você vai preencher as classes, né, os tipos de trabalhadores na parte que você vai contratar os trabalhadores. E aqui eu confesso para vocês que eu não me lembro, mas é uma carta, parece, de vários tipos de recursos, elas são numeradas. Olha só. Continuando, nós temos aqui os punchboards, vamos abrir aqui com estilete. Aqui são tabuleiros, que é um tabuleiro, frente e verso, acho que de acordo com o número de jogadores. Gramatura também muito boa. A gente tem aqui um outro tabuleiro. Olha só, provavelmente tabuleiros de expansão, também tem um número de jogadores aqui, inclusive esse é 2, e aqui 3 e 4. E aqui a gente tem vários paintboards. Aqui eram as construções do jogo, olha só. A gente tem um lugar para alocar o trabalhador, o verso dessa construção. Nós temos aqui também esse tile aqui, que era o tile de, me parece que era, só que não deve ser do jogo base, mas o tile de avançar no tempo. A gente tem aqui recursos também. Aqui eu creio que eram aqueles recursos necessários para comprar o exoesqueleto para poder usar. A gente tem aqui uma carta, na verdade um tile, né? Que é como se fosse uma carta. A gente tem aqui, olha só, um tile menor. Opa, ficou de cabeça para baixo, creio que o certo seja assim. Tile menor de algum recurso do jogo. A gente tem aqui também tiles que tem pontos de vitória. Confesso para vocês que eu não me lembro bem das regras do jogo. Aqui a gente tem um super projeto. E a gente tem vários outros tiles aqui diferentes. Frente e o verso, como vocês podem ver, estão saindo bem. Aqui a gente tem mais uma outra cartela com os tiles. O objetivo não é retirar os tiles todos para vocês, mas podem ver que já tem coisas diferentes. Aqui a gente tem uns tiles que é uma das mecânicas básicas do jogo, né? Você pegar emprestado recursos do seu eu do futuro e mostrar, opa, olha só como está saindo fácil. Encostei neles, eles praticamente saíram. Temos aqui também mais uma, a gente tem alguns prédios para construir, super projetos. Aqui que foi explodido, uma explosão. A gente tem mais aqui, olha só. Quantos? Aqui é um tipo de trabalhador, só que este trabalhador aqui não existe no jogo base. Vou passar bastante tempo destacando os paintboards e organizando certinho. Mais projetos, aqui projetos que te dão água, projetos com água. O resto deles. Às vezes é só de levantar, já tira. E aqui essa primeira leva de paintboards. Continuando, é muito componente, pessoal, muito componente mesmo. Vamos passar aqui o estilete, esse aqui. Aqui a gente tem a timeline, provavelmente de uma expansão. Aqui a gente tem o símbolo das facções. Vou centralizar melhor, desculpa. Temos o símbolo das facções aqui, a gente tem construções. Aqui a gente já vai ter, olha só, um tile de um personagem do jogo. Vou colocar um foco, que é o administrador.
Temos aqui tiles de que a localização não pode ser acessada, não pode ser feita. Utilização. A gente tem esses outros tiles aqui. Olha só, creio que esses tiles aqui eram os tiles de descoberta. A gente tem eles aqui circulares, temos eles quadrados também. Pontos de vitória aqui. Marcador da onde você marcador que você vai colocar, creio que no seu tabuleiro pessoal, que eu já mostrei antes, aqueles marcadores que eles vieram em acrílico, né? Aqui a gente continua os paintboards, aqui as facções, timeline de expansão. Aqui a gente tem os tiles de warp. Temos também mais prédios para serem construídos. Aqui a gente tem outros dois tipos de personagens. Olha, eu vou chegar perto para vocês verem. Aqui a gente tem, creio que são os engenheiros, na verdade os administradores também. A gente tem componentes aqui do neutrinos. Aqui temos mais engenheiros, superprojetos, construções. Essa outra aqui a gente tem a parte de warp. E ele mantém esse, digamos assim, essa disposição de componentes. Aqui a gente, apesar de no jogo a gente ter os cubos dos componentes, aqui a gente tem os breakthroughs, se não me engano, os tiles de descoberta. Aqui a gente continua vendo, podem ver, são vários e vários. Aqui ó, pontos de vitória. Opa, deixa eu colocar aqui para mostrar melhor. Aqui a gente tem pontos de vitória. Aqui a gente tem, destacar um para mostrar para vocês, olha só. A gente tem aqui os cientistas. Esses cientistas vão ser colocados naqueles mechas que eu mostrei para vocês. Na verdade, todos esses trabalhadores vão ser colocados nos mechas para poderem ir para a capital. A gente tem, acho que eu chamei ele de cientista, mas não. Eles são os gênios. Aqui a gente tem os cientistas, pontos de vitória aqui. Mais tiles de warp. Temos aqui também esse tile grandão de warp, olha só. É onde, na nossa timeline, não é de warp, desculpa. É um tile de timeline, né, que ele vai ser colocado. E aqui mostra que o meteoro caiu. Vai mudar algumas coisas com relação ao jogo. Mais cientistas aqui. Esses aqui eram os gênios, ó. Aqui, os rosas são os gênios. Aqui a gente tem super projetos, a gente tem, na verdade, esses tiles aqui, vou tirar um para mostrar para vocês, ele parece tiles de construção, mas ele acaba não sendo, é uma das mecânicas. Vamos tentar colocar foco nele aqui. Olha só, esse tile aqui são os tiles quando acontecem as anomalias. Ou seja, você ficar mexendo muito no tempo, você pode causar anomalias e aí esse tile vai ficar no lugar de uma construção sua, te dando uma certa penalidade. E aqui a gente tem esses tiles de timeline, mas ele não parece representar muita coisa porque ele não tem desenho nenhum. E aqui um outro breakthrough, olha só. A gente tem as bolas, os círculos, os quadrados e a gente tem esses aqui que é o triângulo. Ele tem a forma e tem um ícone dentro dele. Antes de mostrar o próximo, aqui os próximos componentes, eu quero mostrar para vocês aqui, na verdade fica nessa orientação, que são os tiles de timeline, que aqui ele me parece que é um modo avançado de jogo e, pelo que eu me lembre, esse aqui a gente jogou no modo normal. Então vamos tirar aqui mais proteções. Pode ver que o jogo vem com várias e várias proteções em espuma. E vamos aqui, opa, os nossos últimos componentes dentro da caixa. Em cima aqui para vocês, olha só. Ele tinha uma certa estática. Entre eles, olha, ele é dupla face. Tem símbolos diferentes de cada face, olha, é bem complexo. Vários tipos de iconografia aqui. Na verdade, um único, a iconografia do jogo, né?
Então a gente tem vários ícones aqui. Pelo menos o jogo base ele tinha bastante regra, mas assim, ele era um jogo tranquilo de entender a iconografia dele. Olha só, a gente tem várias tiles diferentes aqui, tabuleiros, né? A e o B. Aqui parece que já são símbolos de facção. Olha só, um para cada facção. E na verdade esses aqui são os tabuleiros, que se me recordo bem, esses são os tabuleiros individuais. Um representando cada facção e, se não me engano, do lado A eles são simétricos, já do lado B, se forem utilizados do lado B, eles são assimétricos. Então a gente tem aqui os tabuleiros de todas as facções existentes no jogo, mais esses outros dois tabuleiros aqui, que são um tanto quanto diferentes. Temos por último aqui, para vocês verem, a parte interna da caixa. Qualidade boa, olha só, ela tem uma, vou mostrar aqui na lateral, ela tem um nível aqui. E uma coisa que eu não tinha reparado, só reparei agora, olha só. Que legal, eu tinha mostrado para vocês o verso da caixa, vou mostrar aqui de lado, fica mais fácil de ver. Ele vem com essas informações do que tem na caixa e aqui a parte de baixo da caixa com também uma certa iconografia. Então, eu já mostrei para vocês todos os componentes que vêm na Infinity Box do Anachrony, agora eu vou mostrar para vocês o que vem, os componentes que eu acabei pegando como add-on. Então, vamos começar aqui abrindo esse Energy Pack. Olha só, são para utilização no jogo base, tentar mostrar para vocês, eles são em relevo, pintados, qualidade muito boa, ó, os componentes. Esses aqui são Energy Cores que vão ser usados no jogo base. E a gente tem aqui também, creio que uma coisa que eles chamam de Flux Cores. E aqui ele não é utilizado no jogo base, e sim na expansão do jogo. E acho que essa expansão que veio, essa última expansão que veio no Kickstarter. Olha só, vou tentar mostrar melhor iluminado, que é Fractures of Time. Ele parece que ele é em plástico, mas ele dá a impressão que é como se fosse um vidro, algo roxo. A iluminação ele fica bem escuro. Vou pegar um aqui à parte. Olha só, coisa que dá para perceber, é como se fosse um vidro roxo lá dentro. Muito legal. Uma coisa que eu gostei bastante é que aqui, olha só, no manual de como guardar as coisas dentro da caixa, ele fala para guardar, se esses componentes foram adquiridos, para guardar nos lugares destinados a ele, escritos, mostrados nesse manual. Então parece que vai caber esses componentes diferentes. Aqui a gente tem os cubos em metal, são até bem pesadinhos. Eu já mostrei o cubo roxo, que é o de neutrino, se não me engano, o nome, e aqui os outros componentes. O verde provável é urânio, esse aqui titânio, vou tirar alguns para mostrar para vocês, titânio, e, como não poderia deixar de ser, o dourado é o ouro. Olha só, a gente já tinha os neutrinos, então com este kit vamos ter todos os recursos, digamos assim, em metal. Eles são bem pesados. É legal que, uma coisa que eu acabei percebendo aqui agora, olha só, eles apesar de terem cores diferentes, eles também têm desenhos diferentes. Também caso a pessoa não consiga distinguir as cores direito, muito embora aqui pareça que dá para distinguir, mas enfim, elas conseguem distinguir pelo formato, pelo desenho que eles têm. E por último, este aqui eu não sei se tem lugar específico para ele, os conteúdos promocionais do jogo. Nós temos as cartas,
o apêndice com as cartas, olha só. A gente tem essa carta aqui que é diferente. Parece um local de alocação de mecha, tem esse símbolo. Doomsday. Aqui a gente tem cartas diferentes. Titânio. Provavelmente dá uma variação no jogo. Se é que com esse tanto de expansão ainda precisa de coisas novas e diferentes no jogo. Que já vem muitas coisas. E aqui nós temos projetos, super projetos. Que vão ser destacados. Olha o verso deles. Versos são super projetos. Vão ser colocados, incluídos junto com o jogo. E esse foi o nosso quadro, o que vem na caixa da Infinity Box do jogo Anachrony. Como vocês podem ver, tem diversos componentes, tem muitos componentes mesmo, é uma caixa grande, pesada, e também a gente mostrou para vocês alguns dos add-ons que poderiam ser escolhidos nessa campanha. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem um joinha, qualquer crítica ou sugestão é muito bem-vindo, a gente vai responder vocês. Se vocês gostam do conteúdo que a gente está produzindo, se inscrevam também no canal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pela falta de jeito com essa caixa grandona e estou indo nessa, beleza? Falou, pessoal! Fui!